Alô, muito bom dia. Nomes e marcas no ar. Nosso entrevistado de hoje é um homem que cuida do coração de todos, trata bem o coração de todos. É um médico muito conceituado, consolidado, muito bem quisto, muito bem relacionado, além, evidentemente, de muito competente, senão não teria uma carreira consolidada, tá? Na medicina, 42 anos, cardiologista, Dr. Rogério Carlessi, é um prazer tê-lo aqui no Nomes e Marcas. Eu agradeço o convite e cumprimento você, desejando um bom dia a você, seus colaboradores e aos nossos ouvintes. Hoje a nossa audiência lá no Turvo é 75, para começar, nós vamos chegar a 100% de audiência no Turvo, 110. Tomara. O Ronaldo Grec que nos desculpe. Ronaldo, meu amigo, hein? Ronaldo, nosso amigo, grande figura. Nosso amigo. Ronaldo Grec, da Rádio de Turvo, grande figura, grande pessoa, grande cidadão. Rogério, me fale do teu início, não vamos chegar na tua carreira consolidada, doutor, médico, cardiologista, mas começa o teu começo lá, tu é filho do Turvo, como é que era a tua infância lá no Turvo, tua juventude? Estudou no Colégio dos Padres lá no Turvo? Não, mas eu frequentava lá. E falando dos padres, do seminário, acho que o seminário foi uma motivação impressionante para Turvo, sabe? Mas eu não estudei lá, mas frequentava lá em alguns dias da semana, eu estava por lá. Então conheci muitos padres. Eu entrevistei aqui faz pouco tempo o Brilling, o Wilfredo Brilling, e entrevistei o César Smielewski. Foi quando tu falou também conosco, foi na ocasião do aniversário de Turvo. Mas eu lembro que os dois acreditaram ao desenvolvimento de Turvo, ao crescimento e tal, e a consolidação cultural do Turvo, acreditaram muito ao seminário. Sim, o seminário foi um fator importantíssimo, né? Um up para Turvo, com certeza. Isso a gente tem que dar esse crédito a eles, com certeza. Bom, eu iniciei minha carreira em Turvo, minha infância foi em Turvo, fiz o colégio, o primário, a Casa da Criança inicialmente, depois o primário, eu fui um dos primeiros alunos da Casa da Criança, depois o primário no colégio, o ginásio, depois eu fui para Aranguá, fiquei um ano no Colégio dos Padres, e depois eu fui para Florianópolis. Florianópolis eu terminei o meu curso científico na época, hoje não tem outros nomes, né? E depois entrei na faculdade. E quanto tempo de faculdade? 5 anos? 6 anos. 6 anos de depois eu fiz 2 anos de medicina interna, clínica médica, no Hospital de Clínicas, e mais 2 anos de cardiologia no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. De Porto Alegre. Perfeito. Depois veio para o Turvo. Depois vim para Turvo, eu trabalhei em Turvo um período, Turvo e Aranaguá. Depois eu fui convidado pelo Dr. Dalto Bortoluzzi para vir para Criciúma. E aceitei com... O Dalto, que é um dos tradicionais aqui. Sim, com certeza. Grande Dalto Bortoluzzi. Está nativo ainda o Dalto? Com certeza. Ainda continua trabalhando. É um sujeito com muita força ainda, né? Isso. E tu veio para Criciúma e tu usou o consultório que era do Eduardo Moreira? Foi quando o Eduardo saiu do consultório e foi para a prefeitura? Não. Inicialmente eu estava no consultório do hospital. Que eles ocupavam o consultório do hospital. E quando foi liberado o consultório do Eduardo e do Dr. Dalto, eu fui para o consultório do Eduardo. Fiquei lá por alguns anos. E depois é que eu constituí a minha clínica. Perfeito. Me fala da medicina, do desafio e da motivação. E, evidente, é muito trabalho, mas se dá uma satisfação pessoal? Bom, sem dúvida. Tratar das pessoas é sempre algo interessante, né? Porque você convive no dia a dia com as angústias, com as perspectivas e com a série de sofrimento das pessoas, mas você faz o possível para aliviar esse sofrimento, ter uma compaixão das pessoas, né? Então eu acho que vale a pena, muito trabalho, mas vale a pena, com certeza. A medicina mudou, a medicina na tua área, cardiologia, ela muda muito, né, a cada ano, pela ciência, pelos novos medicamentos, novas práticas? Com certeza. Nesses 40 anos, desses 35 anos dedicados à cardiologia, basicamente, houve uma mudança expressiva, tanto na terapêutica, tanto no diagnóstico, quanto na terapêutica. Uma mudança muito grande mesmo. Quer dizer, se você não estiver atento às mudanças, você se perde no tempo, com certeza. É extremamente importante manter-se
atento às mudanças que ocorrem. E ocorre com muita frequência mesmo, assim, no sentido de tanto do diagnóstico, do auxílio diagnóstico, que é os métodos gráficos, né? E a terapêutica. A terapêutica mudou de forma assim muito grande, assim, em termos do que se fazia no passado e o que se faz hoje. O que se fazia antes que não se faz mais, Rogério? Não, tem muitos medicamentos que se mostrou ineficazes e às vezes até perigosos, que foram abandonados, usados excepcionalmente. Mas novos medicamentos apareceram, novos conceitos surgiram, a fisiopatologia, o conhecimento da fisiopatologia mudou a terapêutica e muito mesmo. Assim, novos remédios aí nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, diria eu, mudou muito em termos de, não só os medicamentos, os procedimentos também mudaram muito desse tempo, mudaram muito mesmo, assim, no sentido de que o avanço, tanto o avanço médico proporcionou um ganho na saúde pública, com certeza. Os equipamentos, a estrutura, o que o médico tem hoje, é mais fácil identificar precocemente um possível problema o cardíaco que o paciente venha a ter lá na frente? Com certeza. O médico hoje, o cardiologista, não passa de um riscologista. Quando tu atende um indivíduo saudável, entre aspas, tu vai avaliar o risco desse indivíduo em desenvolver uma doença no futuro. E isso, os métodos gráficos aí oferecem ao médico um conhecimento muito grande do que pode acontecer em relação ao paciente durante a perspectiva de vida dele, né? Hoje é possível identificar precocemente todos aqueles que terão problemas cardíacos. É possível identificar todos os casos? Eu não diria isso, eu diria assim, ó, que, claro que você conhece 50% dos fatores de risco, os outros 50% não são conhecidos. Então isso é aleatório, é uma situação que independe de você, mas você pode alertar o indivíduo no sentido de se proteger em termos de evitar que no futuro ele desenvolva alguma doença que possa interferir no seu dia a dia, né? Por exemplo, o cidadão que tem pressão alta, o cidadão que é obeso, o cidadão que não tem atividade física, o cidadão que é desregrado na alimentação e tal, esse, e além de outros resultados dos exames laboratoriais, são candidatos a um problema cardíaco em pouco tempo, mas são candidatos. E quais são os fatores que são imprevisíveis e que acontecem e que surpreendem? Não, isso não os fatores imprevisíveis, provavelmente a inflamação, que é um fator assim que a gente não consegue interferir muito na inflamação. Tem algumas coisas, mas assim, hoje, por exemplo, o mundo, principalmente o mundo ocidental, sofre uma epidemia de obesidade. A obesidade por si só leva a hipertensão, leva a diabetes, que é um fator de risco muito importante e extremamente frequente na nossa sociedade. Desenvolvimento a partir da diabetes, desenvolve-se a própria hipertensão, doença arterial coronariana e assim por diante. Quer dizer, hoje a obesidade campeia entre nós. No Ocidente, a fartura de alimentos mudou muito o perfil dos indivíduos, né? Inclusive de risco. E equipamentos, eu tenho alguns amigos que dizem, o cidadão que sofre um infarto, o negócio dele, o desafio é fazer ele chegar no hospital. Sim, a porta do hospital para dentro é quase 100% de salvar. Se ele chegar vivo, a chance é muito no grande. Hospital, é quase 100%. Eu diria 100%, mas a chance é muito grande, porque tempo é músculo, né? E se você chegar num tempo hábil, você vai salvar músculo na maioria das vezes. Eventualmente não vai ter esse tipo de solução, porque pela gravidade do caso, pela peculiaridade em termos anatômicos, né? Mas a grande maioria das vezes você consegue salvar muito músculo, e músculo é vida, do coração quando eu falo. Pandemia, até que ponto a pandemia trouxe problemas cardíacos? Você já tem hoje, claro, estavam pesquisando, você já tem hoje conclusões dos problemas efetivos que ficaram herança da pandemia? Olha, na realidade eu não estive de frente com a pandemia, mas assim eu ouvi relatos dos meus colegas que foi uma situação extremamente nova e assustadora. E a gente sabe da literatura médica que existem algumas situações em que comprometeu o coração de forma
às vezes até irremediável. Mas a grande maioria das vezes o comprometimento cardíaco é um comprometimento leve. E hoje o que chama de Covid longo, se estuda ainda ontem, anteontem, eu estava relendo alguns termos americanos que eles estão muito preocupados com o Covid longo, que é os efeitos a longo tempo da fase aguda. Então, entramos numa fase crônica. Isso está se esclarecendo agora, né? Vamos ter novidades aí, com certeza. Né? Isso também no problemas cardíacos? Em tudo, né? Não tudo. É só no estilo de vida da pessoa, interfere em tudo, né? Interfere no coração, interfere na mente, interfere na musculatura. Acho que vai ser um grande problema para o futuro. Porque eu tenho ouvido relatos assim de pessoas que até hoje não escutam mais direito. Sim. Pessoas que até hoje não recuperaram paladar. Tem pessoas que eram esquecimento. Esquece como é que é e tal. Esquecem tem pessoas que têm um problema na perna que até hoje eu não consigo resolver. Ou pessoas que cansam mais e tal. Então, são problemas diversos. Sim. Problemas no coração, especificamente no coração, em função do Covid. Que tipo de problema? Principalmente a miocardite, né? A miocardite é miocardite de uma forma geral, que é a inflamação do coração, mas a grande maioria das vezes essa inflamação era uma inflamação leve e que se recuperava espontaneamente, até porque não temos tratamento para miocardite, um tratamento específico, né, para miocardite relacionada ao Covid, por exemplo. E o que provoca a miocardite, tirando o Covid? Geralmente é inflamação, vírus. por exemplo. É viral. Viral. De uma forma geral é viral, mas tem a pericardite tóxica, muitos medicamentos, por exemplo, hoje é um dos problemas é o tratamento do câncer, que se avançou em muito, mas compromete muito o coração. Muita terapia nova, relativa ao câncer. Quando fala terapia, tu está falando de remédio, medicamento. Químico. Drogas e tal. Drogas, mas também tem a radioterapia, tem outras. A quimioterapia, que eu estou falando de uma forma geral, ela pode comprometer o coração também, e às vezes tem que suspender a quimioterapia porque o comprometimento cardíaco é muito maior do que o próprio câncer. Aliás, tem doença, por exemplo, a miocardite severa, miocardite grave, ela é muito mais grave do que o câncer. Doenças cardíacas são muitas doenças. A insuficiência cardíaca, por exemplo, é muito mais grave do que o câncer em termos de perspectiva de vida. A sobrevida é menor. Claro que alguns cânceres a gente não entra nessa seara, mas, por exemplo, o câncer de pulmão, a sobrevida é menor do que as doenças cardíacas de uma forma geral. Mas a grande maioria das vezes a doença cardíaca, quando severa, a insuficiência cardíaca, por exemplo, ela tem uma perspectiva, um prognóstico muito pior do que o câncer. Muitos deles. Né? Deixa eu voltar na pandemia. Na tua avaliação, e tu é um profissional que lê muito, estuda muito, participa de congressos e tal, está sempre muito bem informado, muito bem inteirado. Tu entende que a Covid foi dos problemas da humanidade moderna, da vida moderna, o mais grave e que ainda vai ser muito investigada? Com certeza. Por exemplo... Tem muita coisa que vem ainda. Sim, nessa semana foi publicado de uma farmacêutica, se eu não me engano, eu não esqueci o nome da farmacêutica, mas ela fez ela desenvolveu também uma vacina, e ela pediu ao governo americano e ao FDA que tirasse a vacina dela do componente emergencial. Quer dizer, eles vão estudar melhor numa situação em que era uma situação de terra arrasada, que ninguém sabia o que vinha pela frente. O desenvolvimento da vacina era extremamente importante, se mostrou importante mesmo, né? Tem a vacina da Janssen, essa que eu falei, e o governo americano aceitou tirar ela da situação emergencial. Então, não é mais uma emergência usar a vacina dessa companhia. E tem outras vacinas tem uma vacina cuja plataforma é extremamente importante no desenvolvimento de futuras vacinas e futuros medicamentos. Porque tu tens já uma plataforma pronta que tu pode usar, porque outras epidemias virão com esse mundo globalizado, certamente nós temos que nos estar preparados para outras epidemias, e temos que estar preparados também com uma base de vacina adequada que se possa oferecer à população rapidamente. Rogério, tu fez medicina, queria ser médico, ok, tu podia ser médico generalista,
mas tu decidiu fazer uma especialidade, estudar um pouco Sim. mais, fazer uma especialidade. E tu podia, na especialidade, ser ortopedista, oftalmo, mas tu escolheu a cardiologia, que é quase fim, é quase topo, né? Os pacientes, literalmente tu salva vidas, ou não consegue na cardiologia. Por que a cardiologia? Por que tu escolheu a cardiologia entre tantas opções que tinha? Porque a cardiologia era uma especialidade que me permitiu voltar para o interior. Eu sempre pensei em voltar para casa. Voltar para a minha região. Sempre pensei dessa forma. Então, isso me oferecia. A cardiologia tinha essa perspectiva. Na época, era o raio-x, o ecocardiograma e o eletrocardiograma. Não havia mais tanta coisa assim, não. E claro que hoje desenvolveu, a nossa cidade aqui, ela está preparada para resolver inúmeros problemas cardiológicos. Nos resta muito poucos que a gente não possa resolver, mas a grande maioria a gente consegue resolver. E eu acho que mais o que me fez mesmo voltar era a simplicidade da cardiologia e que sempre querendo voltar para o interior. E a possibilidade, tinha espaço, né? Sim, tinha espaço. Sim, claro, sempre. O espaço é importante. Como é que tu administra na tua cabeça, Rogério? Porque evidentemente que médico aqui e tal, mas tu é um cidadão, mortal com sentimentos, como todo. Como é que tu administra na tua cabeça o médico cardiologista tratando do coração das pessoas e da vida das pessoas? Como eu disse, é uma especialidade quase que de linha, ou não, né? As pessoas, tu salva muitas vidas e às vezes não consegue. Sim, com certeza. Como é que administra isso na tua cabeça? Porque a gente tem alguns lemas também, né? Curar quanto possível, aliviar sempre. Mas assim, no sentido assim você tem que ter compaixão, você tem que gostar de pessoas. E a compaixão envolve, no sentido minha interpretação médica, é procurar aliviar sempre as pessoas. Curar às vezes, diferente da empatia, que a empatia é você entrar no problema da pessoa. Pois é. Isso é mais complicado e a gente não faz isso. Eu não faço isso, pelo menos. Eu tenho compaixão, que é o entendimento da perspectiva da pessoa, do desejo da pessoa. Né? Isso é compaixão. Mas eu saio do consultório e me desligo. Eu vou para casa, vou fazer meus estudos e se receber algum telefonema, algum chamado, estarei pronto sempre. Mas eu procuro me desligar do consultório. Desligar, porque senão você entra numa situação neural, psiquiátrica, psíquica, que vai te comprometer a vida, né? Então tu tem que ter uma vida dentro do consultório, do hospital, e saído dele tu tens que adquirir o hábito de se socializar de uma forma diferente, né? E o que tu faz para fazer essa virada de chave? Além de caminhar todo dia, o que tu faz para fazer essa virada de chave e desligar? Porque não é uma operação simples. Não é simples, mas eu faço o possível para desligar. Olha, fechou o consultório, eu vou para casa, se eu receber algum chamado... Porque médico é que nem padre, né? Sim, mas médico fica sobre aviso 24 horas, sim, né? tem que estar à disposição, mas não em função, mas à disposição. Tu não procura, mas se for procurado... Com certeza estaria... Nem sempre na maioria das vezes é para resolver pequenos problemas, do tipo assim, Carles, qual é o que tu pensa em relação a esse médico, a esse tratamento, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer? Hoje, eu recebi o Zap hoje te conectou de uma forma, o WhatsApp, né? Te conectou de uma forma que tu não entrou dentro da tua intimidade. E às vezes, tu até é cobrado, por que tu não me respondeu? Às vezes, eu não ando com o Zap ou o WhatsApp ligado o dia todo, né? Às vezes eu demoro, às vezes eu vou perceber que fui chamado horas depois, mas eu sempre tento responder. Às vezes é impossível, porque não tive acesso ao celular, mas na grande maioria das vezes a gente tenta resolver o problema. Ajudar, principalmente. Não digo nem resolver, ajudar as pessoas. O teu pai foi político lá em Turvo, político forte lá no Turvo. Tu não teve essa veia? Político, não tenho, não sou político partidário, mas atento aos problemas da nação, né? Isso a gente tem que estar atento. Isso eu acho que é fazer política. O homem é um animal político, né? Eu não sou político partidário, mas estou atento aí. De uma forma ou de outra. Mas essa veia política tu deixou pro teu irmão? Não, o meu irmão Ronaldo, ele tem essa ligação maior. Tu e o César não... Não, nada. Não temos nenhuma ligação política. Nenhuma. Aliás, o César, até eu pergunto às vezes, César, que tal candidato ou tal pessoa, como é que... Rapaz, não sei de nada. Estou aqui trabalhando, não sei de nada. Mas fala para mim mesmo. E com o Ronaldo, eu tenho também... A gente fala muito pouco sobre política, muito pouco mesmo. Talvez, assim, política partidária...
Zero. Mas tu vive em Criciúma, absolutamente integrado, vive aqui há 42 anos em Criciúma. 37. 37 em Criciúma, saiu do Turvo há uns 40 e tantos, né? Com 16 anos. 16 anos. Em Florianópolis, mas mantém seus vínculos com o Turvo, né? Sem tu dúvida. mantém as suas relações com o Turvo. E muitos os amigos. Mais velhos eu conheço os mais velhos. Os mais novos é difícil. Claro, muita gente na rua já conhece como filho dele, filho do fulano, neto daquele, sobrinho do outro e tal. Ok, mas inclusive tu faz questão de votar no Turvo e tal. E tu, muitos amigos lá, conte algumas histórias. O Turvo é de muitas histórias, né? Conte algumas histórias do Turvo que o Ronaldo te conta, que tu ouviu do Ronaldo. o Ronaldo que eu digo, Ronaldo Greck, né? Não, com certeza. O Ronaldo, ele conta muitas histórias, mas em Araranguá. Porque o Ronaldo, ele viveu a juventude dele em Araranguá, basicamente. Né? Isso. E tem histórias de Turvo, é claro. Né? Ele é muito engraçado e muito... as tiradas dele são fantásticas, né? Mas ele tem histórias que eu não vou lembrar aqui uma história que pudesse contar, mas ele é fantástico, né? Ele é excepcional. Tinha lá no Turvo, contavam muito, tinha histórias do Sebastião no tempo que foi lá, contava histórias do Aurélio, contava histórias do Chumbinho, lembra? Do Chumbinho. Eu me lembro do Chumbinho. O Chumbinho foi uma figura folclórica, né? Porque ele mudou, acho, a história policial do século passado na nossa região, né? Porque ele perturbou a região toda, né? Ele entrou em contato com, não só o Chumbinho, era o doutorzinho também, né? Isso, o Chumbinho e o doutorzinho. Mas sabe que eu li o artigo publicado no teu jornal, pelo doutor Pachter. Henrique Pachter. E ali eu tomei conhecimento de muitas informações que eu não tinha a respeito do Chumbinho e do doutorzinho, mas era uma figura interessante, né? Não sabia que o doutorzinho tinha participado de um hospital da Grande Porto Alegre, né? Mas foram umas figuras que marcaram muito a nossa época em Turvo, porque eles estiveram por lá, se eu não me engano, na Revolução de 64, 65, e eu me lembro que uma das atividades deles era recolher armas. E o meu pai nós não vendíamos arma na época, mas eu tinha já algumas chumbo, pólvora, essas coisas. O meu pai tentou esconder deles porque eles davam batidas no comércio e em casas mesmo. Eles davam batidas tentando tomar essas armas. Né? Me lembro que ele namorou uma moça muito bonita de Turvo, que ele passeava com ela, fardado. Foi interessante. Quer dizer, isso mostra que não havia uma comunicação muito grande entre Turvo, Araranguá, Criciúma, ou se houvesse, não saía dali, né? Porque como é que o sujeito vem, passa alguns dias em Turvo, e Araranguá e Criciúma, e não é percebido que ele é um vigarista, né? É verdade. Isso é muito interessante. Não, e ele foi um dos grandes bandidos e vigaristas e tal da região, né? Sem dúvida, tem as histórias que contam dos dois, do Chumbinho e do doutorzinho, são histórias assim cinematográficas. Com certeza. Casos cinematográficos. Com certeza. Eu vi o corpo do Chumbinho já deteriorado, já em putrefação, e eu cheguei em casa e fui falar para o meu pai. Levei uma bronca danada, porque era na hora do almoço. Na hora do almoço, falar da putrefação do Chumbinho. Quando tu veio para Criciúma, médico cardiologista, eram poucos? Contava nos dedos? Sem dúvida. No nosso hospital era eu e o Dr. Dalton. Tu e o Dalton, o Hospital São João. E aí tinha os médicos do São José. São José, o Dr. Rogério. O Dr. Rogério Castro. E acho que era isso, só o doutor Rogério. Não, e o outro doutor que foi para Florianópolis, que também clinicava lá. Então, eram 4. Éramos em sobrava 4. Dedo na mão ainda. Sobrava. Então, depois é que chegaram depois. Isso, e aí vieram muitos. Não, agora são tempos, muitos, né? Mas na época veio, que também chegaram um pouco depois de mim, foi o Moretti e o Silvestre. Chegaram depois. E agora tem um número muito grande de médicos na cidade. Como é que Criciúma está na área da saúde e médicos, por exemplo? Tem muita gente que diz que, olha, tiver um problema grave, vai para a capital, vai para Porto Alegre, vai para Curitiba. Como é que Criciúma está instalada e como é que está essa retaguarda de saúde na tua área e na medicina como um todo? Eu acho que está muito bem. Porque hoje a formação médica de Criciúma é muito boa. A escola deu um up também, na escola nossa, deu uma formação muito boa e faz com que haja
uma competição saudável entre os colegas, no sentido de estar sempre atualizados, né? Eu acho que a medicina aqui, nós temos nossos equipamentos são de ponta, em todas as áreas, e temos grandes profissionais aqui. Em termos de cardiologia, o melhor é estar próximo, se tu tens algum problema sério, é estar próximo da porta do hospital. Eu me lembro que uma vez, eu era um sujeito bem colocado na minha turma, e eu fazendo um plantão no hospital, e fazia parte do treinamento médico, e eu vi um paciente com edema agudo de pulmão assistindo, e eu disse, vamos levar para a capital, que era 30 quilômetros. E o sujeito que estava do meu lado, que era o Paulo César Bittencourt, disse assim, não, rapaz, se nós botarmos na ambulância, ele vai morrer na estrada. É claro, eu tinha toda a teoria na cabeça, mas não tinha a prática. Ele tinha a prática e pouca teoria. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes, se tu não estiver preparado para resolver o problema, ele não vai suportar os minutos até chegar num centro maior, assim por diante. Porto Alegre, São Paulo. Não consegue, né? Porque às vezes o risco de vida é imediato, né? Tu tens uma conta, tu tens um cadastro, tu tens um histórico de quantos corações já passaram pelas tuas mãos? Não, mas eu tenho mais de 20 mil consultas, com certeza. 20 mil? Com certeza, porque há um cadastro, e desses muitos retornam, né? Nós tínhamos muita... Depois, a informática que conseguiu, vou dizer assim, conseguiu, como diria... Sistematizar todos os registros médicos e a própria terapêutica, por exemplo, em termos a informática, em termos de estabelecer esse tipo de organização, também nos oferece uma situação em que a gente está sempre com a internet ligada e sempre obtendo informação de bons sites, né? Está cheio de sites bons. Tem sites que são duvidosos, mas tu tem que conhecer os sites onde a informação campeia de uma forma muito honesta, muito científica, né? Então... E pela internet hoje, pelos registros, tu tem hoje o histórico do paciente que chega hoje contigo no teu consultório, tu tens o histórico desde quando ele começou a ser atendido por ti, ele começou a chegar no teu consultório, tu sabe que ele tinha pressão assim, hoje tem pressão assada, teve isso, teve aquilo, gordo, magro, engordou. Tu tens todo o que facilita o teu diagnóstico. Sim, eliminou o papel, né? Eliminou o papel é só para receita. Eliminou o papel e tu tem a história, né? Com certeza. Tem a história de cada um. Sim. Tu não lembra de quantos corações, mas tu lembra de casos, a medicina é apaixonante, né? Tu tens alguns casos emblemáticos que tu guarda, esse caso era muito difícil, esse caso assim, que tu lembra? Que me chamou a atenção, tem vários casos, mas tem dois em particular. Um que fez um infarto e nós usamos pela primeira vez a streptokinase, que era um fibrinolítico, primeira vez que usada, acho que no interior de Santa Catarina, porque era uma situação muito recente em termos de terapêutica, e o sujeito abriu completamente as coronárias dele. Foi uma situação extremamente gratificante. E a outra foi de um parente meu que já falecido, mas na época ele infartou e quando chegou na UTI ele fez uma parada cardíaca. E reverteu isso rapidamente, porque nós cardiovertemos, toda a equipe participando conseguiu atendê-lo, ele recuperou, melhorou, viveu por mais uns 20 anos, certamente. Então, são situações que sempre nos chamaram a atenção, nos chamam a atenção, e que a gente guarda isso com é uma vitória, né? Não é, porque é o treinamento, não te diria que é uma vitória, mas tu tem que estar preparado para essa situação. É porque tu vai preparado para e acontece um imprevisto e tu tem que estar preparado para o imprevisto. Tem que estar preparado para... Nos dois casos foi a cardioversão? Não, no segundo, né? A cardioversão. O primeiro foi química, né? Sim. Essa streptokinase, que hoje já não se usa mais streptokinase, porque houve uma evolução na farmacologia, né? Dos remédios. Tinha gente, alguns antigos diziam que para evitar problema cardíaco, tomava uma cibalena, um remedinho, antigos, né? Por isso cibalena. Aspirina, né? Aspirina, usava debaixo da língua e tal, para alargar as coronárias. Aí é o vasodilatador, né? Isso, vasodilatador. Isordil. Ou tomava uma aspirina, que era bom também pro coração. Isso é fato ou é mito? Não, o isordil não, mas a aspirina. A aspirina, com certeza, tem indicações precisas. Agora, sempre a indicação, Adelor, você tem que obedecer a indicação, né, o risco e o benefício.
o benefício tem que ser sempre muito maior, mas muito maior que o benefício. A aspirina, eventualmente, ela tem um risco maior que o benefício, porque tem muita gente usando de forma indiscriminada, né? Então ela passa a ter um risco muito maior do que o benefício. Então tem situações específicas que a gente tem que usar aspirina, com certeza. Mas tem algumas situações que, se a gente não estiver atento e não tiver bem orientado o paciente, ele pode entrar num risco maior do que o benefício. Então, é extremamente prudente que se use esse binômio, né? Risco-benefício. Rogério Carlessi, prazer te ouvir. O prazer foi todo Prazer nosso. recebê-lo aqui no Nomes e Marcas, foi um privilégio, um prazer, parabéns pela tua profissão, parabéns pela carreira, parabéns pelo trabalho, sucesso e continue salvando corações por aí. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço a vocês e um grande abraço. Muito obrigado. Dr. Rogério Carlessi, médico cardiologista, 42 anos na medicina, 37 anos de Criciúma, foi nosso entrevistado do Nomes e Marcas deste final de semana. Muito obrigado pela tua audiência, um abraço, sucesso e energia, ótimo final de semana e até sábado que vem.